Até o dia 12 de janeiro de 2047, era amplamente aceita a noção de que o ex-planeta, Plutão, era acompanhado de 5 satélites naturais: Caronte, Nix, Hidra, Cérbero e Estige. A tripulação da nave de exploração Hermes descobriu uma sexta lua enquanto orbitavam Netuno, e fotografavam o distante corpo celeste, antes de iniciarem a jornada para casa. Quando Houston foi informado de tal desenvolvimento, ficaram desapontados. Pois uma massa tão pequena tal como aquela descrita pelo Hermes era insignificante demais. Não foi até o segundo avistamento que o controle demonstrou interesse em explorar o novo corpo. Eu estava em comando da navegação e do sistema de manutenção no Hermes, e por isso fui o primeiro a perceber algo estranho com aquela lua. No começo, eu presumi que havia algum problema técnico com os instrumentos, mas não havia nenhum único fio solto, ou sequer um parafuso faltando. E, após várias checagens de diagnóstico, e 2 reboots do sistema, nada havia mudado. Caso o piloto soubesse o que os instrumentos estavam lendo, ele ficaria tão perplexo quanto eu. Todo número e todo cálculo apontava para uma única observação. Aquela pequena lua parou de se mover em sua órbita. Nem sequer havia desacelerado antes de parar por completo. Aquilo passou de 7.200 km por hora, para zero, num instante, como se nossa atenção a alertou de nossa presença. Não preciso dizer que Houston estendeu nossa viagem, e ordenou uma expedição imediata ao satélite desconhecido de Plutão. Após um mês de viagem pela borda de nosso sistema solar, nós finalmente conseguimos avistar o objeto com nossos próprios olhos. Uma noção perturbadora, considerando a aparência da coisa. Nós não tínhamos tido uma visão antes, visto que entramos na órbita de Plutão pelo lado oposto. Mas, assim que ele surgiu no horizonte, podemos vê-lo diretamente da janela da cabine, e gravá-lo com nossas câmeras. De uma distância maior parecia ser um corpo natural, mas, a uma distância menor, a verdadeira natureza do objeto foi revelada. A superfície inteira consistia em triângulos conectados, em um padrão que formava uma esfera, quase como uma grade entrelaçada acima de um domo. Quaisquer ideias sobre uma formação natural foram logo refutadas, e novos pensamentos entraram em nossas mentes, e nas mentes daqueles no controle, na Terra. Pensamentos sobre nosso lugar no universo. Nós não estávamos a sós. Nunca estivemos a sós. Nosso analista estimou que, quaisquer seres avançados o bastante para criar tal estrutura, capaz de mudar instantaneamente sua velocidade e ignorar seu momento, deveria estar por aí por milhões de anos antes que o primeiro humano começou a bater pedras umas nas outras. Em um tom cético e pouco profissional, ele também nos disse que a física daquela situação era impossível, e que tais seres também deveriam ser quadridimensionais. Essas palavras foram frias, e mais apavorantes do que o espaço vazio fora de nossa cabine. Eu fiquei quieto por um tempo. Menos interessante, mas ainda significante, era a luz emitida de sua superfície. Não eram reflexos do Sol, nem eram resultado de qualquer fenômeno conhecido, pois nossos sensores indicaram que a estrutura era completamente oca. Era de uma luz branca, neon, que saía dos espaços entre cada triângulo. Nossas medições concluíram que haviam mais de 100 bilhões de painéis triangulares na superfície. E a luz estava quase cegante. Nos perguntamos por que não havíamos visto a luz emitida do objeto antes. Só podíamos assumir que era pela distância. Pelo satélite estar parado, e por nós sermos obrigados a nos manter em órbita para não cairmos em Plutão, tínhamos tempo limitado para observações. A tripulação inteira observou pelo deck inferior, quando o objeto se pôs sobre o horizonte de nosso ex-planeta. Teríamos que esperar outra volta antes que pudéssemos realizar novas leituras. Tentamos dormir, mas a tensão, o medo, e a agitação de nossa nova descoberta nos proibiu, então passamos a noite revisando dados e filmagens. Como estávamos realizando uma órbita geossíncrona, e, como um dia em Plutão é equivalente a 6 dias na Terra, passaram aproximadamente 72 horas antes que pudéssemos sequer ver o objeto novamente. Ficamos espantados quando o vimos no horizonte.
Muita coisa havia mudado. O objeto havia dobrado de tamanho, e seu brilho branco mudado para uma cor laranja vibrante. Apenas isso já seria preocupante de forma isolada, porém, considerando que nosso telescópio não detectou nenhuma mudança no objeto desde que saímos de Netuno, mais de um mês atrás, não podíamos pensar outra coisa, a não ser que aquilo sabia que estávamos lá. E sua nova aparência definitivamente sugeria que não estávamos seguros. Nossos medos foram logo confirmados quando Hermes de repente começou a gemer, e um zumbido grave pôde ser ouvido do lado de fora da nave. Como não existe som no vácuo do espaço, a tripulação inteira começou a checar cada instrumento, e cada maquinaria na nave, em busca de respostas. Nós logo descobrimos que o som estava de alguma maneira vindo do objeto, assim que a nave inteira desligou. Motores, sistemas eletrônicos, sistemas de emergência, suporte vital. Tudo havia desligado. A única fonte de luz era aquela lua, que banhava a nave em um sinistro brilho, que agora se tornou vermelho. O zumbido ficou mais e mais alto, enquanto nosso oficial de comunicações freneticamente tentava contatar Houston. Nenhum de nós tentou ajudar nem o acalmar, pois estávamos perplexos olhando para aquela estrutura alienígena. Ele começou a chorar, e sua respiração ficou mais curta e acelerada. Eventualmente ele desmaiou, após tentar em vão mandar um sinal por pelo menos 3 minutos. Como eu e a tripulação descobrimos mais tarde, ficar desacordado seria preferível, considerando os eventos que viriam a ocorrer. Todo o som parou de repente, e nossos sistemas voltaram a funcionar, como se nada tivesse acontecido. Eu imediatamente liguei nossas câmeras e comecei a gravar, caso qualquer coisa viesse a acontecer. A estrutura começou a girar de maneiras que não pareciam possíveis. A esfera parecia estar se virando do avesso, mas, ao mesmo tempo, sem se mover. Ela girou mais rápido do que nossos olhos podiam acompanhar, mas ficou perfeitamente parada, ao mesmo tempo. Apenas ver aquilo deixou a mim e meus colegas enjoados. O capitão vomitou no chão, e desmaiou. O resto de nós tentou parar de olhar. Mas aquele mal-estar continuou a crescer. Cada um de nós caiu no chão, cobertos em nosso próprio vômito, um após o outro. Eu caí de joelhos. Sangue estava jorrando do meu nariz, misturado com os antigos conteúdos do meu estômago, no chão. A última coisa que vi antes de minha visão escurecer foi meu próprio reflexo no vidro do deck de observação. Meus colegas estavam jogados no chão ao meu redor, com o nariz sangrando e cobertos em bilis. Havia uma figura atrás de mim. Estava de pé. Claramente não era membro da tripulação. Eu apaguei antes que pudesse me virar para vê-la. Eu vi o medo em meus próprios olhos, e minha cabeça finalmente caiu ao chão. Eu tive um sonho estranho enquanto estava desacordado. Eu estava de volta em casa, em Nova Orleans, andando pela minha rua. Todas as luzes da cidade estavam desligadas, mas ainda conseguia ver ao meu redor, por causa dos prédios e carros em chamas na rua. Corpos estavam empilhados em becos, alguns queimados, alguns ainda em chamas. Eu cheguei no fim da rua, e olhei para a baía. Não havia sequer uma gota d'água, apenas um buraco com lama em seu lugar. O cheiro de peixes apodrecendo era insuportável. Eu me virei, para ver os corpos de minha mulher e meu filho, estirados na rua. Aquilo me acordou. Meus olhos abriram bem devagar. Minha cabeça estava me matando, minha visão embaçada, e eu mal podia me mover. Eu estava contra a parede de uma sala. Será que alguém me moveu? Não me importava. Eu tinha perguntas mais importantes. Nosso oficial de comunicações estava sentado contra a parede à minha esquerda, ainda inconsciente. Minha visão estava voltando ao normal. Mas eu queria que não tivesse. Eu queria poder ter ficado lá, sem saber o que estava acontecendo. Eu preferia ter morrido. Eu olhei para a minha direita. Lá estavam os corpos de meus colegas, empilhados no chão.
Todos tinham os olhos abertos, que estavam completamente negros, com sangue escorrendo como lágrimas. Sobre seus corpos estava a figura que eu havia visto antes. Meu coração começou a bater rápido no momento que olhei para cima. Tinha pelo menos 2,5 metros, pele escura como tinta, que refletia o brilho da lua. Seu corpo não apresentava qualquer feição, a não ser por 3 linhas verticais em seu rosto, que brilhavam da mesma cor e intensidade que os painéis naquela estrutura. Seu braço estava esticado, e seus longos dedos amarrados em volta da cabeça do nosso capitão, tapando seu rosto por completo. Os braços do capitão estavam esticados para trás. Seus joelhos estavam no chão, mas suas costas estavam arqueadas, como se cada músculo de seu corpo estivesse flexionado. Ele tremia violentamente com a tensão de seus músculos, e eu podia ouvir gemendo, em dor. Matar. Eu precisava. Eu tinha que fazer algo. Eu não podia deixar aquilo acontecer. Claramente eu era o próximo da fila para seja lá o que aquilo estava fazendo com meus colegas. Matar ele agora. Mas o que eu podia fazer? Era uma missão de exploração, não tínhamos arma alguma. Nada. Você precisa achar alguma coisa. Eu olhei pela sala, tentando não ser notado por aquilo. Lá. Um par de tesouras no chão, entre mim e o oficial de comunicações. Eu as peguei o mais devagar que pude, mantendo os olhos na criatura. Ela estava olhando para o capitão, que ainda estava convulsionando. Eu as tinha em minhas mãos, mas precisava de um plano. A coisa parecia ser de carne e osso. Vá para o pescoço. Eu segurei firmemente as tesouras em minhas mãos ensanguentadas. Era agora ou nunca. Eu me estiquei para a frente, de olho na criatura, enquanto ela sugava a vida de nosso capitão. Devagar. Não a deixe ver você. O oficial de comunicações tossiu alto atrás de mim. Droga. A cabeça da criatura se virou, e ela olhou diretamente para mim. Agora. Eu pulei e corri em direção ao meu alvo. O corpo do capitão caiu flácido no chão quando o alien se virou para mim. Mas era tarde demais para ele. Eu empurrei minha arma improvisada o mais fundo que consegui em sua garganta, girando as tesouras para infligir o máximo de dano possível. Ela caiu para trás, batendo na outra parede, segurando a ferida em seu pescoço. Havia um líquido vazando pelo chão e dela mesma. Seu sangue brilhou em um neon avermelhado, o mesmo que a lua. A criatura escorregou pela parede e bateu no chão, ainda olhando nos meus olhos. Seu corpo começou a desaparecer, como uma transmissão de televisão se tornando estática. Eu senti o mesmo enjoo e dor de antes, e me afastei, olhando para longe, a fim de evitar a dor de cabeça. Eu olhei de novo, e a criatura havia sumido, deixando um par de tesouras ensanguentado em seu lugar. Eu assumi que ela havia voltado para a sua nave, e que haviam mais deles vindo em seu lugar. Provavelmente eu iria acabar como o resto da tripulação se mais daquelas coisas viessem para cá. Sair daqui agora. Eu peguei o oficial da comunicação, e as tesouras, e fui em direção às escadas que davam até a cabine. O oficial não estava consciente o bastante para andar, muito menos subir as escadas. Eu o deixei lá, e subi para o andar seguinte, passando pelo controle de ar, direto para a sala de controle. Eu fui até o painel do gerador e desliguei os sistemas de gravidade artificial. Flutuando, eu mergulhei de cabeça nas escadas, e agarrei a jaqueta do oficial, para o puxar para cima. Eu vi, de ponta cabeça, pelos espaços entre as escadas, mais 2 outras criaturas se materializando dentro do corredor principal. Meu comportamento mudou, de uma calma determinação para uma terrível ansiedade. Eu joguei o oficial de comunicações na cabine, e bati a escotilha a vácuo. Eu voei até os controles de voo, ainda sem saber como me livrar de meus agressores. A escotilha atrás de mim havia começado a vibrar. Não demoraria até que eles entrassem.
Eu procurei pela sala inteira, em busca de algo que eu pudesse usar contra eles, que pudesse fazer o jogo virar. Lá estava. Um botão vermelho, com as palavras, descarga atmosférica, escritas. Eu digitei minha senha, e apertei sem hesitação, sem nem saber se o vácuo do espaço afetaria as criaturas. Eu escutei o ar do resto da nave sendo sugado para o vazio, seguido de um frio silêncio. Eu não sabia se as criaturas ainda estavam lá ou não, mas eu não iria esperar para saber. Eu preparei a nave em velocidade máxima para uma rota de colisão direta com a Lua, fazendo questão de desativar os sistemas de resfriamento para o reator de fusão nuclear. O Hermes iria ser um excelente torpedo. Eu não poderia deixar aquelas coisas chegarem na Terra, e continuei a assumir que não eram amigáveis, vistos os eventos das últimas horas. Me confortou o pensamento que eles viriam a sofrer o calor de uma explosão de 40 megatons. Eu comecei a preparar uma cápsula de escape. O Hermes era equipado com 3 no total, mas eu e o oficial apenas precisaríamos de uma, visto que o resto da tripulação estava morto. Eu recitei uma oração para meus amigos, enquanto enchia a cápsula com o alimento e suprimentos que as outras 2 não precisariam. E então, a escotilha que nos separava começou a vibrar novamente. Eu não os matei, mas consegui os atrasar o bastante para fugir. Eu fechei a porta da cápsula, no momento em que a escotilha estourou, e as 2 criaturas flutuaram pela sala, de novo, olhando diretamente para mim pela janela. A cápsula escapou da plataforma de lançamento, e do Hermes. Eu o vi acelerando para longe, em direção à lua alienígena, desaparecendo na complexidade da estrutura, até que o perdi de vista. Houve um cegante flash de luz, silencioso no vasto vazio do espaço. O brilho neon do satélite desconhecido piscou, e mudou de vermelho para laranja, e finalmente de volta para o branco de antes de sumir completamente. Estilhaços se espalharam pelo espaço, em todas as direções, brilhando enquanto refletiam a luz de nosso Sol, que agora estava nascendo atrás de Plutão. Eu olhei para nossa estrela natal, deslumbrado. Estava tão distante, mas ainda assim era tão brilhante. Sua luz natural era reconfortante. Eu flutuei lá por um tempo, com o rosto contra a janela, sem pensar em muita coisa, a não ser o frio vidro contra minha bochecha, e o suor flutuando em meu nariz. O oficial e eu tínhamos uma longa jornada até em casa. Eu posso apenas rezar para que nunca mais veja aquelas coisas. Eu programo a rota para a Terra.